Olá, povo de Deus, estou aqui mais uma vez para ler a Bíblia para vocês e vamos ler em 2 Crônica, capítulo 9, versículo 13, que está dizendo assim: as riquezas e a magnificência de Salomão. As riquezas e a magnificência de Salomão. Deixe o seu joinha aí para ajudar no canal. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Eu estou lendo o livro de Crônicas porque esse livro de Crônicas foi as crônicas dos reis, né, que passou sobre o trono de Israel. E aqui está enfatizando os feitos de Salomão, né? Começou lá por Saul, Davi, né? E agora o rei Salomão, né? E tudo quanto ele fez. Então, essas são as crônicas dos reis, né? Que está detalhando aqui os seus feitos. E abra sua Bíblia aí, como eu já tenho falado, abra sua Bíblia aí em 2 Crônica, capítulo 9, versículo 13. As riquezas e a magnificência de Salomão. E o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão era de 666 talentos de ouro, né? Afora o que os negociantes e mercadores traziam também todos os reis da Arábia e os governadores da mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Também fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido. Para cada pavês destinou 600 ciclos de ouro batido, como também 300 escudos de ouro batido. Para cada escudo destinou 300 ciclos de ouro, e Salomão os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o revestiu de ouro puro. E o trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro que eram ligados ao trono e encosto de ambos os lados no lugar do assento. E 2 leões estavam junto aos encostos. Tudo isso eu já li lá em 2 Reis, né? São as crônicas que fizeram a respeito do trabalho do rei Salomão. E 12 leões estavam ali de ambos os lados, sobre os 6 degraus. Outro tal não se fez em nenhum reino, né? Porque o castelo de Salomão era um castelo muito revestido de ouro, tanto o castelo de Salomão quanto a casa do Senhor que ele construiu, né? Infelizmente, saquearam a todo esse ouro, né? Os reis que entrou após eles começaram a saquear esse ouro, né? Em trocar por conta de guerra, né? Porque os que vinham guerrear contra ele, os reis diziam: não, eu te dou tanto de ouro, tanto de prata, eu fica para lá mesmo, não vem guerrear comigo não. E assim foram desmontando tudo isso que Salomão criou aí, tanto no seu castelo como lá na casa de Deus. Por isso que Deus disse que ia abandonar a casa, né, que Salomão construiu. Por que Deus ia abandonar a casa? Devido mesmo a Salomão, por Salomão se desviar de Deus
e também os outros que o seguiam também, logicamente, o desviaram. Por isso que Deus abandonou a casa lá que Salomão criou, com tanto ouro, com tanta prata, e por Deus abandonar essa casa, saquearam o ouro dela todinho, e também, depois que Salomão morreu, saquearam o ouro de seu castelo, né? Porque todo rei tem um castelo, saquearam todo o ouro do castelo e todo o ouro, toda a prata, a pedra, né, que havia entre o castelo e a casa de Deus, foi saqueado pelos reis que entraram após ele. Também todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano de ouro puro e prata. Reputava-se por nada nos dias de Salomão, porque indo os navios do rei com os servos de Hirão a Tarsis, voltavam os navios de Tarsis uma vez em 3 anos e trazia ouro e prata, marfim, búzios e pavões. Assim excedeu o rei Salomão em todos os reis da terra em riqueza e sabedoria. E todos os reis da terra buscavam a presença de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração, né? Que maravilha, né? Salomão teve essa graça tão maravilhosa dada por Deus a ele, pela sua sabedoria, pela sua inteligência, né? Pela sua riqueza, porque ele não pediu riqueza, não pediu dias de vida, né? Não pediu nada, ele só pediu entendimento e sabedoria, somente. Mais nada, foi o que ele pediu, mas Deus deu muita riqueza, muitos dias de vida e etc, e etc. Né? E cada um trazia o seu presente, vasos de prata, vasos de ouro e roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, assim faziam de ano em ano. Teve também Salomão 4.000 estribarias para os cavalos de seus carros e 12.000 cavaleiros, e colocou-os nas cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. E dominava sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus e até o termo do Egito. Salomão é um rei muito poderoso, um rei muito sabido e tinha muita honra, né? Um rei muito honroso, porque assim Deus o quis fazer nele, né? Também o rei fez que houvesse prata em Jerusalém como pedras e cedros em tanta abundância como as figueiras bravas que há pelas campinas. Quer dizer, foi muita prata, muito cedro que tinha em Jerusalém que Salomão adquiriu, né? E do Egito e de todas aquelas terras traziam cavalos a Salomão. A morte de Salomão. Os demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura, não estão escritos nos livros das crônicas de Natã, porque Natã também escreveu essas crônicas, né? Mas Natã não escreveu os primeiros nem os últimos, né? Atos de Salomão. Natã não escreveu aqui em crônicas, né? O profeta, na profecia de Aias, o Silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Joroboão, filho de Nabate. Eu vou ler de novo para que vocês entendam. A morte de Salomão.
Os demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura, não estão escritos no livro das crônicas de Natã, o profeta, e na profecia de Aias, o salonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo Israel. Dormiu Salomão com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Foi aí que começou a desandar, mesmo porque Salomão já estava desviado nesse finalzinho de tempo, né? Quando ele chegou a morrer, esse trono de Israel já estava totalmente desviado por Salomão, né? Salomão, do meio para o fim, antes de chegar à sua morte, ele se desviou, né? Aqui não está falando desse desvio dele, mas antes da sua morte, ele se desviou, lá em 2 Reis está escrito que ele foi as mulheres de 5 nações da legião do mal perverteu o coração de Salomão e ele acabou se perdendo, abandonou Deus e tudo que Deus deu a ele, né? Por isso Deus abandonou até o templo que Salomão construiu, Deus se retirou de lá por conta que Salomão foi desobediente, né? Porque como está escrito também lá, em 2 Reis e em 1 Crônicas, os conselhos que Deus deu a Davi, primeiramente, que não ia faltar varão se Davi seguisse fielmente aos mandamentos que é dado ao povo israelita, né? Davi cumpriu os mandamentos, teve algumas inflações, porque ele adulterou e ainda matou o marido de Seba, né? De Betseba, porque ele infringiu aos mandamentos que Deus deu ao povo de Israel. Mas ele se arrependeu, né? O rei Davi se arrependeu muito do que fez, de ter cometido esse adultério, de ter matado o marido da mulher para ficar com ela. Depois, aconteceu já no final dos seus tempos, aconteceu outras coisas também, outro infringimento, mas mesmo assim, Deus o perdoou, porque ele pediu perdão a Deus de coração, se arrependeu, e Deus, como é misericordioso, teve misericórdia de Davi e perdoou o rei Davi, e Davi seguiu até entregar o trono a seu filho Salomão, onde Deus achou um homem muito reto, muito correto, para administrar a nação israelita, né? Ele foi muito bem, Deus sabia que ele ia ser um rei muito, muito cheio de sabedoria, muito, né, sabendo julgar o povo israelita, então Deus incumbiu ele de fazer até o tabernáculo, tudinho, né? Salomão foi um grande rei até um certo tempo, né? Porque do meio por fim, ele acabou se pervertendo através dessas mulheres, dessas 5 nações da legião do mal, da legião de Satanás. E essas mulheres, ele se abestalhou com essas mulheres, né? Teve quase 1.000 mulheres, né? Só de concubina foi 300, fora as virgens e as mulheres, tudo. E elas mandaram que ele fizesse altar de ídolos, né, para adorar todas as 5 nações, de cada mulher das 5 nações que perverteu o coração. Eu quero que você faça um altar. Ele, todo poderoso, né, deixou de aquilo que estava seguido e foi seguir a legião de Satanás por causa dessas mulheres que botou na cabeça dele. Meu amor, eu quero que você faça um tempo para mim, né?
faça um tempo para mim, meu amor, eu te amo. E ele pegou, fez um tempo para Amon. Veio a outra, meu amor, eu quero que você faça um tempo para mim. Foi lá e fez. Veio o tempo, veio a outra, meu amor, eu quero que você faça um tempo. Foi lá e fez. E assim, ele acabou abandonando a doutrina que Deus tinha dado para ele e o povo israelita, e acabou na mão do diabo, né? Da mão da legião do diabo. Mesmo assim, é no dia de hoje. Se nós não tivermos cuidado, né? Se não tivermos cuidado no dia de hoje, a legião de Satanás está aí, ó, a todo momento, querendo induzir, né, pecado ou alguma coisa que contraria a Deus ao povo da legião de Deus. Nos dias de hoje tem uma ressalva, porque se você errar, você pode também se arrepender, como se arrepender Davi, orar a Deus e voltar a legião de Deus, se converter, né? Porque aqui eles se convertiam, eles saíam e voltavam e se convertiam novamente. Esse povo israelita se converteram a Deus não sei quantas vezes, saía e se convertia, saía e se convertia, né? Porque Deus instituiu uma pessoa para resgatá-lo. No tempo de hoje, nós estamos na legião de Deus, nós sabemos o que é certo e o que é errado. A questão é, vamos ter o verdadeiro mandamento, o verdadeiro sacrifício, né? Que é o amor, primeiramente para com Deus e em seguida para o seu inimigo, o seu próximo, etc, etc, e fazer boas obras com fé de coração, tudo de coração. Porque tem gente que diz, não precisa ter fé, não precisa ter boas obras, porque já estamos salvos quando Cristo morreu na cruz. Mentira! Não é verdade isso. Não é verdade. Quer dizer que Cristo morreu lá na cruz e depois você pode fazer o que bem entender, o que bem quiser. Enganar, mentir, etc, etc. Isso é conversa fiada. A doutrina de Cristo não ensina essas coisas, tá? Não ensina. Então, preste atenção. Vamos lá. A morte de Salomão. Os demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro das crônicas de Natã. Natã também escreveu crônica. E o profeta de Aias e o Salonita, nem as visões de Ido, o valente, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo Israel. E dormiu Salomão com seus pais e o sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, foi quem assumiu seu reinado. A revolta de 10 tribos de Israel. 10 tribos se revoltam. E foi Roboão a Siquém por todo Israel, e por todo Israel se reuniram ali para fazê-lo rei, que era o filho de Salomão. Porque desde então que Salomão se perverteu e Deus abandonou, saiu lá do templo dele, né? Abandonou também o templo que Salomão fez, porque por causa da transgressão de Salomão. Deus abandonou o templo que Salomão criou. Quando Salomão se perverteu para esses deuses, Deus abandonou o templo dele lá, porque ele viu que não ia ter mais jeito. Ele saiu da casa. Lá era a casa de Deus, onde ele habitava todos os dias, como eu li anteriormente no outro vídeo. Deus habitava nessa casa todos os dias, ele estava lá. Quer dizer, em espírito, né? Deus estava lá em espírito, né? Que ninguém via Deus. Ninguém nunca viu Deus. Ninguém nunca viu Deus. Quem disser isso é mentiroso. Os que apareceram para Salomão, para Moisés, foi um anjo, não foi Deus em si, mas um anjo com a glória de Deus, né? Então, quando Salomão se perverteu,
Deus abandonou a casa que ele construiu com muita sabedoria, com muita lealdade, com muita riqueza, com muita beleza. Essa casa de Deus era também o seu castelo. Mas quando ele se perverteu, foi após esses deuses de Satanás, Deus se retirou da sua casa, está escrito no vídeo anterior. Você assista um vídeo, você vai ver o que eu li a respeito disso. Então, Deus abandonou essa casa, né? E daí, então, a partir desse rei, esse Roboão que entrou, começaram a saquear a casa de Deus, porque Deus não estava mais lá. Começaram a saquear a casa de Deus. Começaram a saquear o castelo que Salomão criou com muito ouro puro. A casa de Deus também com muito ouro, muita prata, muita pedra preciosa, etc. Começaram a saquear. Não sei se vai estar relatado aqui, mas lá em 2 Reis, já no finalzinho, está assim, dessa forma. Começaram a saquear. E em 1 Crônica também, né? Então, Roboão, né, a revolta das 10 tribos, né? E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniram ali para fazê-lo rei, que era de pai para filho, né? Quando o pai morria, o filho assumia o reinado, né? Como Salomão reinou, morreu, agora é Roboão, o filho dele, que vai assumir. Sucedeu que, ouvindo o Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugia da presença do rei Salomão, voltou do Egito, porque enviaram a ele e o chamaram, e vieram Jeroboão a todo Israel e falaram a Roboão, dizendo: teu pai fez duro o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo nos impôs, e nos te serviremos. E ele lhe disse: daqui a 3 dias voltai a mim. Então o povo se foi. E tomou Roboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão, seu pai, enquanto viveu, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se te fizeres benigno e afável para com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram e tomou o conselho com os jovens que havia crescido com ele e estavam perante ele. Então, os anciãos que estavam com o rei Salomão, que era do bem, né? Apesar de Salomão ter se pervertido, esse filho de Salomão que foi lá e falou para os anciãos: aconselhai vós e responde a este povo. E eles lhes falaram, dizendo: se fizeres benigno, né, quer dizer, se ele for bom, afável para com este povo, lhes falareis boas palavras, e todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou esse conselho que os anciãos deu para ele e foi com os conselhos de seus amigos, dos jovens, né? Deixou o conselho dos anciãos que lhe deram e tomou o conselho de seus amigos, dos jovens, que era pareia dele, crescido com ele, e estavam perante ele, e ele lhes disse: que aconselhais vós que respondemos a este povo, que me falou dizendo: alivia o jogo, que quer dizer, Salomão depois, né? Tornou-se um rei mau, porque fizeram o povo, escravizou o povo israelita. Depois, porque quando Salomão estava governando perante Deus, ele era um rei justo, um rei rico, um rei bom, não faltava nada. Mas depois que ele se perverteu, Salomão se tornou
e a escravizar o povo israelita, né? Escravizou porque ele já era da legião de Satanás, ele tinha abandonado a legião de Deus e passou para a legião de Satanás. E o que é que o povo da legião de Satanás faz? Escraviza o povo israelita, né? E diz: que aconselhar vós e respondemos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs, porque ele era muito servil. E os jovens que com ele havia crescido lhe falaram, dizendo: assim dirás a este povo, que te falou teu pai e agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos assim. Ou lhe falará: o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. Quer dizer, o filho de Salomão pior do que o pai dele, depois, né? Porque antes o pai dele não era assim. O pai dele não era mau. Salomão, no início, não era pessoa mau. Era um rei maravilhoso. Ele passou a ser ruim quando passou para a legião de Satanás, para a legião do mal. Quando ele abandonou a legião de Deus, né? Então ele passou um rei cruel, ser cruel. Não está relatado. Até agora eu não vi. Pode ser que esteja aqui em alguma crônica aqui na frente. Mas até agora não teve uma crônica falando, como eu li ainda agora, que Natan não escreveu nem sobre o início, nem sobre o fim de Salomão. Mas, de acordo com essa crônica aqui, falando a respeito do filho, o filho está dizendo que o pai dele era mau, né? Foi um rei cruel, depois que ele abandonou a legião de Deus. Não foi antes, depois que botou um jugo muito pesado sobre o povo israelita, né? Vamos ler de novo. Assim que o seu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda, o filho dele está dizendo para o povo, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. É mola o que mais? Quer dizer que o filho de Salomão veio pior para sentar no trono de Israel, porque está escrito: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Isso Deus falou para Davi, Davi falou para Salomão, e Deus também falou para Salomão essas coisas, que não ia faltar varão sobre o trono de Israel. Roboão é filho dele, e ele já é um péssimo rei, porque o pai dele também se tornou um péssimo rei. Por isso que Deus abandonou tudo lá, sobre o povo israelita. Por causa de quê? Por causa da transgressão. Porque o povo israelita, ele vem, pum, passa por lado da legião de Satanás. É assim que eles fazem. Mas Deus, esse povo é um povo escolhido de Deus. É um povo que Deus pegou. Ele sai, mas Deus busca de volta. Ele sai e depois se converte. E Deus retorna para eles, né? Eu não sei até quando vai ser isso, mas até agora é assim, né? Não sei se eles vão mudar, mas até agora, desde o início que eu estou lendo, esse povo israelita são uns sacana, né? São uns sacana. É um povo escolhido de Deus, mas são sacana, porque eles deixam a legião de Deus e vai para a legião de Satanás. Deus pega eles de volta e eles tornam a voltar. Deus ensina tudo certinho, eles fazem tudo errado de novo, né? Como nos dias de hoje também é assim. Deus ensina tudo bonzinho, mas a legião de Satanás está aí ativa o tempo todo, né? Desvia o cristão para a legião de Satanás também. Nos dias de hoje também é assim, a mesma coisa. Não é diferente, né? Então vamos continuar. E o rei lhe respondeu: não. Veio, pois, Jeroboão a todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia.
E o rei lhe respondeu, asperamente, quer dizer, vê só o que Roboão respondeu. E o rei lhe respondeu asperamente, quer dizer, asperamente ignorante, né? Respondeu ignorante, porque o rei Roboão deixara o conselho dos anciãos, do povo israelita, que esses anciãos, não é? Mesmo Salomão sendo ter se pervertido, mas Deus tinha gente no meio do povo israelita que tomava conta, que ensinava a verdade para eles, né? Então, esses anciãos aqui eram do povo israelita, né? Eram os pastores do povo israelita ensinando bem para eles fazer, né? Para que eles não se desviassem totalmente. E falou, conforme o conselho dos jovens, dizendo, meu pai agravou o vosso jugo, porém eu aumentarei mais. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvido ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aias, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvido, tornou-lhe o povo a responder, dizendo, que parte temos, pois, com Deus? Já não temos herança no filho de Jessé. Cada um a sua tenda, ó Israel. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim todo Israel se foi para as suas tendas. Quer dizer, como está escrito aqui, foi Deus mesmo, né, que botou na mente de Jeroboão, filho de Salomão, para fazer essas coisas. Assim o rei não deu ouvido ao povo, porque essa mudança vinha de Deus. Porque Salomão já tinha pervertido tudo lá, né? Já estava tudo contrário àquilo que Deus fez com ele, deu a sabedoria, deu o entendimento, deu o poder, deu a riqueza, deu tudo a Salomão, mas ele debandeou para a legião de Satanás, né? Então, Deus se afastou da casa que ele construiu, Deus abandonou a casa que tinha seu nome, Deus disse que não ia mais habitar ali, né? E o que é que Deus está fazendo? Deus está fazendo essa mudança com o filho de Salomão, fazendo com que o filho de Salomão seja mau, né? Assim o rei não deu ouvido ao povo israelita, né, os anciãos, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aia, o Silonita, e Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvido, o rei Salomão, tornou-lhe o povo a responder, dizendo, que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé, porque ele morreu. Cada um à sua tenda, voltaram. Ó Israel, olha agora pela tua casa. Mas ele não olhou. O Davi, ó Davi, assim todo Israel se foi para as coisas. Fizeram essa súplica e voltaram para. Mas Deus não estava mais na sua casa, porque Salomão perverteu tudo e ele abandonou por causa da transgressão. Porém, quanto aos filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá, sobre ele reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha cargo nos tributos, porém os filhos de Israel o apedrejaram e ele morreu. Então o rei Roboão se esforçou para subir ao seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Então, por causa das transgressões de Salomão, do filho dele, por Deus ter botado isso na mente dele, o povo israelita se rebelaram
contra a casa de Davi até o dia de hoje, aonde? Em Jerusalém, né? Onde ele começou tudo, né? Então, Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu da casa de Judá e de Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel e para restituir o reino de Reboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaias, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: assim diz o Senhor: não subirei nem pelejarei contra os vossos irmãos. Volte cada um à sua casa, porque de mim proveio isto. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão, que eles iam guerrear, mas Deus não deixou. E Roboão habitou em Jerusalém e para defesa edificou cidades em Judá. Edificou, pois, a Belém, e a Etã, e a Tecoa, e a Betizur, e a Socó, e a Dulão, e a Gata, e a Meressa, e a Zife, e a Doraim, e a Laquis, e a Zeca. Isso aí já tudo foi lido lá no livro de 2º Reis. E a Zorá, e a Jolão, e a Hebron, que estava em Judá, em Benjamim, cidades fortes. E fortificou estas fortalezas, pôs nela capitães e armazém de víveres, de azeite e de vinho. E pôs em cada cidade pavês e lança, e fortificou as grandemente. E Judá e Benjamim permaneceram-lhe. Todos os que temem a Deus vêm a Jerusalém. Também os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel se reuniram a ele de todos os seus termos, porque os levitas deixaram os seus arrebaldes e a sua possessão, vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. Proibiu Jeroboão, proibiu que prestassem culto ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdote para os altos, para os demônios e para os bezerros que fizeram. Depois disso também, de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração e buscarem ao Senhor Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecer sacrifício ao Senhor, Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. E Roboão tornou para si por mulher a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé, a qual lhe deu filhos Jeús, Samaria e Zaã. E depois dela tomou a Maaca, filha de Absalão. Esta lhe deu Abias, Atai, Ziza e Salamote. Amava Roboão mais a Amaca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão designou Abias, filho de Maaca, para ser chefe e líder entre os seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. E usou de prudência, e de todos os seus filhos, alguns espalhou por toda a terra de Judá, e Benjamim por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância, e lhes procurou muitas mulheres.
Deus castiga Roboão por causa da idolatria. Vejam só. Todo esse povo é assim, vai bem, vai bem, vai bem. Quando der fé, estão lá no exílio. Né? Sempre assim, sempre assim. Sucedeu que, havendo Roboão confirmado o seu reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo o Israel. E sucedeu que, no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor. Com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável o povo que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes, e tomou as cidades fortificadas que Judá tinha, e chegou até Jerusalém. Então, veio Semaias, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixaste a mim, por isso também eu vos deixarei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor e Semaias, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes, em breve, lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Então, Deus teve misericórdia ainda deles, né, e não deixou que Sisaque os destruísse, né? O profeta foi lá e falou com Deus assim, né? E Deus não deixa, né? Porque eles se humilharam, né? Oraram a Deus pedindo, e Semaia falando, dizendo que eles tinham se humilhado, então não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei algum socorro para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque, porque Sisaque iam guerrear e destruir ele, né? Porque é sempre assim. Quando o povo israelita está querendo ser, né, tragado, Deus sempre salva ele, como está fazendo aqui agora. Deus não está deixando Sisaque destruir ele. Porém, serão seus servos, para que conheça a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Então, Deus não deixou que eles matassem, mas deixou que eles fossem escravos lá, né? Fosse servir a Sisaque, né? Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou tesouros da casa do Senhor. Está vendo aí que foi saqueado a casa de Deus? Foi saqueada. Tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Quando eu disse a vocês anteriormente, eu estava falando que a casa do Senhor foi saqueada e o castelo de Salomão também foi saqueado, como está dizendo aqui. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa. Isso aí não foi nem o que estava nas paredes, nem nada, o que tinha guardado, o que o povo levava em oferta, estava guardado lá na casa do Senhor. O rei Sisaque foi lá e tomou. E no reinado também, lá na casa do rei, no palácio, também ele foi lá e pegou tudo que tinha. Pegou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fez, tá vendo aí? Tudinho, né? Por que está acontecendo? Porque se Deus quisesse, Deus destruía esse Sisaque, ele nem sequer entrava lá. Deus quisesse fazer isso. Mas Deus disse que ia deixar fazer isso aqui para ver se esse
povo voltava a seguir ele novamente. Vou ler para vocês aqui, né? Eu li até 9, deixa eu ver aqui. Então veio Semaia, o profeta, a Roboão e os príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, que ia atacar. E disse, assim diz o Senhor, vós me deixaste a mim. O profeta está falando a Roboão, filho de Salomão. Ele está falando. Então veio Samaia, o profeta, em nome de Deus, falar para Roboão, né? E disse a Roboão aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque. Eles iam querer fugir para não sei se iam guerrear ou não. E então, Simaias falou e disse, assim diz o Senhor, vós me deixaste a mim. Esse Roboão, os príncipes de Judá que se ajuntaram em Jerusalém, tinha abandonado Deus, tinha abandonado os seus mandamentos, tudo isso abandonou. Por quê? Aí Sisaque ia destruir a todos, não tinha problema. Sisaque veio com todo mundo para destruir eles, mas Deus não deixou. Presta atenção na leitura. Vamos continuar para que você... Assim diz o Senhor, vós me deixaste a mim, por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque. Quer dizer, quando o povo israelita transgride aquilo que Deus está dando a ele, as leis, os mandamentos, e ele se bandeia para a legião do mal, para a legião de Satanás, o que é que Deus faz? Deus os abandona. Mas quando Deus tem misericórdia do povo israelita, Deus vai lá e dá uma mãozinha. Presta atenção que é isso, veja bem. Deus vai lá, eles transgridem, eles estão todos eles na mão de Sisaque. Todos eles. Vão porque abandonou Deus. Deus também está abandonando ele. Deixei na mão de Sisaque. Por que ele está deixando? Porque eles abandonou Deus. Me deixaste a mim, também agora deixei você na mão do inimigo. Deus faz assim. Quando saímos da legião de Deus, o inimigo toma conta. E o que é que o inimigo faz? Destrói, tanto aqui como nos dias de hoje. Você está servindo a Deus fielmente, na verdadeira igreja, na igreja de Deus. Você está. Mas por uma ou por outra, a legião do mal, os espíritos da legião do mal vêm até você e te corrompe e te leva para o outro lado, você vai sofrer. Não pense que você vai estar de... a legião do mal que oferece até alguma coisa para você ficar contente, mas depois você se ferra, porque a legião do mal, né, a legião de Satanás, o trabalho deles é destruir o povo de Deus. É que para tragar o povo de Deus, como lá no início, desde no início da geração, foi assim, a legião do mal tragou praticamente a todos. Quando Deus viu que ainda tinha 8 pessoas que ele não conseguiu ainda, Deus pegou, destruiu eles e deixou esses 8 que foi Noé para sua família. Depois criou essa nova geração e vem andando também, legião do mal e legião do Deus, até aqui, nesse tempo que eu estou lendo, e também até nos dias de hoje. A legião do mal, qual é o trabalho da legião do mal, da legião de Satanás? Perverter o povo da legião de Deus. Perverter, corromper, né? Corromper para que ele perca a salvação. Nos dias de hoje é a salvação, nos dias daqui é a vida, seus bens, né? Aqui para o povo israelita não é a salvação, mas que perca a sua vida, que perca as suas terras, que perca seu gado, etc. e etc. Para o povo israelita é assim, até agora. Eu li versículo no vídeo anterior que já estava falando de salvação. Mas eu creio que não é a salvação espiritual ainda, mas a salvação de suas vidas, né? Porque é isso que esse povo faz, é perder suas vidas e as suas terras, seu boi, seu gado, seus filhos. É assim nesses dias aqui.
Então, nos dias de hoje é diferente. Nos dias de hoje você vai perder mesmo a salvação, a morte. A morte que temos nos dias de hoje é perder a salvação, né? É a morte espiritual, né? Aqui é diferente, ainda está diferente ainda, mas ainda vai, porque essa trajetória que eu estou lendo aqui, desde lá da criação até esse tempo aqui em Crônica, esse povo que Deus pegou, ele está conduzindo para Cristo. Daqui para lá vai ter palavra, né? Vai ter palavra orientando esse povo para que venha ter salvação, para que ele só faça o bem, para que ele, desde então, desde quando saíram do Egito, Deus estipulou coisas para que eles não fizessem, para não afrontar a Deus, comer sangue, os dias de sábado, etc., porque são leis para o povo israelita. Nos dias de hoje é diferente, a lei é diferente, né? Não é como é aqui, que aqui é lei material, é lei da pedra, é lei que mata. Nos dias de hoje também mata, mas não é mata corporal. Aqui é dente por dente, olho por olho, pé por pé, mão por mão. Aqui é dessa forma. Nos dias de hoje, não. Nos dias de hoje é amor, principalmente, com seu inimigo, seu próximo, é fazer o bem, né? Esses são os sacrifícios para Cristo e Deus, para que podemos ter salvação. Aqui não, o sacrifício daqui, você peca, quem vai pagar o pato é o boi, é um carneiro, é quem vai pagar o seu pato, né? Nessa lei aqui de Moisés, não é o povo, você pega, você só paga o pato como? Se você for pegar de adultério, porque você vai morrer apedrejado, que é a lei que manda aqui, você vai morrer. Aí você paga o pato bonitinho, porque você vai morrer. Mas se você pega outro tipo de pecado que você quer pagar com boi, com bode, com carneiro, aí você quem vai sofrer os coitados dos animais, né? Por você, né? Você faz esse sacrifício, Deus existe dessa forma. Mas nos dias de hoje, o sacrifício é muito amplo, muito diferente, né? E aqui eles não estão falando de salvação espiritual, de vida eterna. Não, aqui, nesse povo aqui de Jerusalém, de israelita, de judeu, não tem salvação espiritual. Aqui não está falando sobre salvação espiritual, sobre vida eterna. Não tem nada sobre isso aqui. Tem sim obediência a Deus, obediência a Deus, porque é um povo escolhido de Deus, então Deus quer que obedeça a Ele. Tem aqui, hoje também é obediência, também. É obediência hoje também, não resta dúvida, mas com grande diferença, né? A obediência aqui é de uma forma, a obediência às doutrinas de Cristo é totalmente diferente da lei de Moisés. Aquele que implanta a lei de Moisés para cristão nos dias de hoje, essa pessoa não faz parte da legião de Deus, faz parte da legião de Satanás, porque ele está ensinando coisa errada para perverter o evangelho que Cristo manda. É de Deus? É, mas não é para nós, né? Foi Deus que mandou? Foi, mas não é para nós. E é para o povo israelita, né? Mas o povo, por ganância, né? Por ganância, quer instituir a lei de Moisés, misturando com a lei de Cristo para a salvação. Não pode. Essa lei aqui foi instituída. Se quiser procurar na Bíblia, procure. Vocês acham que eu estou falando besteira? Achem. Mas eu estou falando o que é certo. Está na Bíblia, eu estou dizendo que. Quer dizer, essas palavras que eu estou falando do tempo de hoje, eu ainda vou ler para vocês, né? Mas vocês vão seguindo a trajetória do povo israelita até chegar a Cristo, porque aí vocês vão poder entender uma lei, a lei de que foi dada para Moisés, para o povo israelita, e a lei de Cristo com suas doutrinas para os cristãos de hoje. Se vocês vierem lendo passo a passo, vocês vão entender, né? Vocês vão entender claramente, porque o povo perverso, o povo estuda teologia diabólica, né? Eu sou teólogo diabólico.
Porque aqui não precisa teologia. Não precisa. Que teologia tem as palavras de Deus? Nenhuma. Né? Esse povo que se diz teólogo, ele é do diabo. Ele faz parte da legião do mal para perverter aquilo que Deus manda fazer. Certo? Não vá nessa onda, não vá atrás desse povo, porque você vai se perder também. A não ser que você se arrependa e abandone. Que é isso que vocês devem fazer. Abandonar essas falsas igrejas, né? Procurar uma igreja que pregue o verdadeiro evangelho, que pregue a igreja de Deus, né? Verdadeira, porque só existe essa igreja verdadeira, que é a igreja de Deus. Né? Você, eu estou na Assembleia, eu estou não sei aonde, tudo é igreja falsa, porque foi o homem que criou para o seu próprio bem, para o seu próprio deleite. E ensina um perverso, eles furtam as palavras de Deus. Está escrito na Bíblia isso. Eu vou chegar nesse tema e vou explicar isso para vocês. Então, basta você seguir os meus vídeos, né? Assistir com cautela, pegar a sua Bíblia, conferir junto comigo, que vocês vão achar a resposta, sem precisar de teologia diabólica. Né? Sem precisar que um pastor chegue para você ler um versículo para confundir você. Não é necessário isso. Se você não sabe ler, peça o seu filho, sua tia, seu irmão, seu pai para ler para você, para que você venha entender. Então, vá para a escola, estude e leia. Tá? Não quero ofender a ninguém, não. Jamais. Quem sou eu? Nem quero ofender, nem quero julgar, porque quem sou eu? Sou um pobre pecador que apenas está lendo a Bíblia para vocês. Eu não quero ofender a ninguém, nem quero impor vocês a nada. Cada um tem seu livre-arbítrio, faz da sua vida o que você bem entender. Eu apenas estou lendo para vocês aquilo que Deus quer que nós façamos, né? Para que um dia nós possamos ter a vida eterna, que isso é promessa de Deus, né? Para todo homem. Deus disse, não quero que nenhum homem se perca, a não ser que venha se arrepender, né? Se você se arrepender, se você tiver amor, principalmente, o primeiro de tudo, tiver amor, se arrepender de coração com amor, aí sim. Vamos continuar. Então veio Semaias, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, né? Que era o cara que ia até o rei que ia destruir esse povo. E disse, assim diz o Senhor, vós me deixaste a mim, né? O profeta falando para Roboão, que era o rei, e o povo. Né? Vocês deixaram a mim, por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque. Deus abandonou. Deus abandonou Salomão, entrou o filho dele e se bandeou, e Deus deixou também. Então, se eles, mesmo como nos tempos de hoje, veja só o que é que eu estou falando, se não é verdade. Aqui é nesse tempo e nos tempos de hoje. Vejam só se não é idêntico, né? Idêntico, com uma diferença. Com uma diferença. Porque aqui morre carnalmente. Nos dias de hoje, você vai morrer espiritualmente. Veja só, a única diferença é essa. Veja só. Assim diz o Senhor, vós me deixaste a mim, por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque, que era o camarada que veio lá do Egito para destruir esse povo, para destruir o rei Roboão e todo mundo. Então, diz o profeta, né? Está dizendo o profeta para ele. Então, se humilharam os príncipes de Israel, se humilharam os príncipes de Israel, e o rei, e disseram, o Senhor é justo, vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaia, o profeta, dizendo, humilharam-se, e não os destruí, antes em breve lhes darei algum socorro. Então Deus vai socorrer esse povo, porque estava pecando, estava em pecado. Deus vai socorrer algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Né? Não é verdade? Então Deus vai salvar. Porém, serão os seus servos. Aí ele não vai deixar de destruir, mas o que é que vai acontecer? Porém, serão seus servos. Vai ser servo de quem? Servo desse rei que veio atacar ele. Servo de Sisaque.
para que conheça, vejam só, conheça a diferença da minha servidão. A servidão de quê? De servir a Cristo e não servir aos ídolos, servir às estátuas desse povo. Então, servir, como está dizendo aqui, porém serão seus servos. Deus vai deixar de ser servo dele. Para que com ele? Deus vai deixar que é para que ele se situe a parte de Deus e a parte do diabo, né? Porque esse povo já conhece Deus, conhece os mandamentos, mas Deus quer dar prova mais a eles, para que eles vejam a diferença entre seguir a Deus e entre seguir ao diabo, a legião do mal, né? É isso que Deus está querendo para o rei novato, depois de Salomão, e o povo lá de Jerusalém. É isso que Deus quer. Deus quer que veja que eles vivam uma coisa e vivam a outra, e tire a conclusão aonde é melhor. Se é melhor na parte de Satanás ou na parte de Deus. Se é melhor na legião de Deus ou na legião de Satanás. Então é isso que Deus vai fazer com Roboão, seu filho de Salomão, e o seu povo lá em Jerusalém. Porém, serão seus servos, para que conheça a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Por que o reino da terra? Porque são os reinos da legião de Satanás. É contrário ao reino de Deus. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, que foi saqueada, como eu tinha falado. Saquearam a casa do Senhor, que Salomão fez, não. Aqui não tinham ainda saqueado a parede, os outros, não. Saquearam os tesouros que estavam guardados. E também os tesouros que estavam guardados no castelo do rei. Também tomou os escudos de ouro de Salomão, que Salomão fez. E fez o rei Roboão, em lugar deles, escudo de cobre, e os entregou na mão do chefe da guarda, que guardava a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, vinha os da guarda e os levavam depois, tornavam a pô-lo na câmara da guarda. E humilhando-se, prendia, né? E humilhando-se a ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não os destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Né? Deus ainda achou ainda boa coisa sobre esse rei ainda, né? Mas ele era preso, ele estava preso lá na câmara, né? Mas ele, se humilhando-se, né, orou a Deus, e a ira do Senhor se desviou dele, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas, na tribo de Judá, né? Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou, porque Roboão era da idade de 41 anos, quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome, e era o nome de sua mãe, Naamã, amonita. E fez o que era mal. Deus protegeu ele, né? Protegeu dele morrer, seu povo, e fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar o Senhor. Deus deu a chance a ele, como nos dias de hoje. O Deus está dando chance a todo o povo de se arrepender, de deixar de fazer o que é mal aos olhos de Deus, para seguir a legião de Deus, para que Deus possa dar vida eterna, né? Aqui não é para dar vida eterna, mas é para livrar da morte carnal, né? De livrar de perder seus bens, sua vaca, seus parentes. E fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar o Senhor, né? Os atos, pois, de Rehoboão, assim, os primeiros como os últimos, porventura, não estão escritos nos livros de Semaias, o profeta, e de Ido, o vidente, na
relação da genealogia, e houve guerra entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Isso tudo já foi lido lá no livro de 2º Rei, né? Ele é o pai de Abias, e Abias reinou em seu lugar. Abião, aqui está Abião, reina e peleja contra Jeroboão. Não sei se é Abias, mas botaram aqui Abião. No ano 18º do rei Jeroboão, Abias. Então é Abias mesmo. Aqui botaram um acento em cima, botaram Abião. Os tradutores, hein? Botaram Abião, reina e peleja contra Jeroboão. Não sei se é Abião mesmo ou é Abias, mas aqui está Abião. No ano 18º do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém e era o nome de sua mãe Micaia, filha de Uriel, de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão, né? E Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha, com 800.000 homens. É o dobro, né? Porque Abias foi com 400.000 homens. E Jeroboão com 800, né? Escolhido dos homens corajosos. E pôs-se Abias em pé em cima do monte de Zemaraim, que está na montanha de Efraim, e disse: Ouve-me, Jeroboão, a todo Israel. Porventura, não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, e aí ele e a seus filhos por uma aliança de sal. Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. E juntaram-se a ele homens vadios, filho de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem e terno de coração, e não lhes podia resistir. Agora julgais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está na mão dos filhos de Davi, visto que sois uma grande multidão e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançaste-vos fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizeste para vós sacerdotes. Como os povos das outras terras, qualquer que venha a consagrar-se com um ovilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam na sua obra. E queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde holocausto, incenso aromático, com os pães da proposição sobre a mesa pura, e o castiçal de ouro, e a sua lâmpada para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus. Porém, vos
o deixaste? É porque ele deixou, né? Ele abandonou, agora está contrariando o seu próprio povo. Mas ainda o templo ainda está funcionando. Nesse período aqui, a casa do Senhor ainda está em funcionamento, apenas tomaram só o ouro que tinham guardado lá no depósito, né? Tanto o ouro do depósito da casa de Deus, quanto o ouro do depósito do castelo, né? E eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas para dar alarme contra vós, ó filho de Israel. Não pelejeis contra o Senhor Deus vosso, dos vossos pais, porque não prosperarei. Mas Jeroboão armou uma emboscada para dar sobre eles pela retaguarda, de maneira que estava em frente de Judá, e a emboscada por detrás deles. Então Judá olhou e eis que tinham que pelejar por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá gritaram, e sucedeu o quê? Gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou na sua mão. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos, e foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. E os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor Deus de Israel. Então, vocês veem aqui esse relato. O povo de Judá é uma tribo de Israel também, né? É um povo israelita, da família de Judá, né? Mas vejam só, o povo israelita, outra parte, guerrearam contra o povo de Judá. Só que perderam. Por quê? O povo de Judá prevaleceu, porque eles confiaram no Senhor Deus de Israel, que seus pais confiou. E Deus, quando quer livrar o seu povo, ele livra, ele dá o poder. Pô, era 800 contra 400, mas eles ganhou. Os 400 ganharam dos 800. Porque tem passagem aqui que eu li que era 1 contra 1.000 e ele vencia, né? Porque Deus dá o poder. Se você segue a Deus fielmente, Deus lhe dá poder de cura, Deus lhe dá poder de sarar a enfermidade, Deus dá o poder de você prosperar, assim você seja fiel naquilo que Deus manda, né? Tanto nos dias de hoje como aqui também, né? Aqui você lendo, você vai ter toda a prova, né? Esse relato que aconteceu a esses reis aqui, a esse povo, serve de exemplo para nós no dia de hoje, né? Isso aqui é para servir de exemplo para os cristãos no dia de hoje, né? Não é uma pregação aqui, não é uma pregação como nos dias de hoje, não é uma doutrina como a doutrina de Cristo, mas serve para alertar o poder que Deus tem sobre aquele que obedece e confia nele, né? É isso, né? É isso que esse povo israelita morre, vai, Deus mata, Deus salva, Deus fere, Deus cura, e assim sucessivamente. Para mostrar que Deus tem poder, que Deus pode. No dia de hoje também é. Se você faz, também serve. Também Deus sara, Deus cura. Deus dá alimento em abundância. Você tem prosperidade. Não que nem esses pastores que fazem, que você, da legião de Satanás, que você tem que pagar para poder prosperar. Isso não existe. Deus não ensina essas coisas. Vocês estão servindo ao diabo, né? A legião de Satanás. Se orientem, né? Se orientem, não vão na conversa desses falsos pastores, dessas falsas igrejas, porque vocês estão se tornando escravos de Satanás,
né? É isso que esse povo israelita também faz. Eles se tornam escravos de Satanás, porque eles abandonam Deus, o verdadeiro mandamento, né? Nós temos verdadeiro mandamento no dia de hoje. Qual é o verdadeiro mandamento? Primeiramente é o amor, de coração, sincero, e as doutrinas de Cristo, né? A lei de Cristo e as doutrinas de Cristo. Para hoje, tem nada a ver com a lei de Moisés hoje. Nada. Na dica de nada da lei de Moisés não tem para hoje, para os cristãos de hoje. Não tem, não existe. Essa lei aqui é para o povo israelita, mas serve de alerta para os dias de hoje. Como serve de alerta? Se você servir a Deus, abandonar o que é errado, abandonar a legião do mal, né? É isso. Simples assim. E Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhe. Não. De maneira que Abias e seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos, e foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. E os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor Deus de seus pais, né? Porque confiou, o povo de Israel não confiou, foram lutar contra seus próprios irmãos. Hoje também tem essa luta aqui, irmão contra irmão. E Abias perseguiu Jeroboão, que era o rei, né? E tomou-lhe a Betel com os seus lugares da sua jurisdição, e a Jezana com os lugares da sua jurisdição, e Éfron com o seu lugar da sua jurisdição. E Jeroboão não se recobrou mais o seu poder nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. Deus mata o povo rebelde aqui. Deus mata o povo rebelde aqui. Nos dias de hoje, Deus não mata, e mata. Quando Deus quer salvar um dos seus, Deus vai lá e tira antes que se perca. Isso está escrito, vou ler num futuro bem na frente, se vocês continuarem assistindo meus vídeos, né? Deus também mata aqui, como está escrito aqui. O Senhor o feriu e morreu. Quem? Jeroboão. Quem matou não foi ninguém, não. Foi o próprio Deus que matou ele, né? E Deus hoje também mata, se ele quiser, porque ele mata, ele sara, ele cura, ele dá a vida. Se Deus quiser tirar uma pessoa que ele escolheu para que ele não se perca no meio da legião do mal, ele vai lá e faz com que ele morra, seja de que for. Seja do que for, Deus vai lá e mata ele para resgatá-lo, até o dia da ressurreição final, né? Acontece isso. E Jeroboão recobrou mais o seu poder nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. Abias, porém, se fortificou e tomou para si 14 mulheres. Abias era um cara, né, quente. Abias, porém, se fortificou e tomou para si 14 mulheres, e gerou 22 filhos e 16 filhas. Os demais atos de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras, estão escritos na história do profeta Ido. Quer dizer, está escrito no profeta Ido aqui em Crônicas, né? Eu vou dar uma paradinha por aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha leitura aí. Deus abençoe a todos, com muita paz, muita saúde e prosperidade. Que vocês permaneçam na legião de Deus e abandonem as coisas amadas, a legião de Satanás. Não volta a fazer o que é errado. Deixe o likezinho aí para ajudar no canal. Inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações e tenho dito.
Notícia,